E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski e eu estou aqui para trabalhar com vocês o direito constitucional numa breve apresentação da disciplina para aqueles que pretendem fazer o concurso do Ministério Público da União. É um baita de um concurso, uma excelente oportunidade. O Brasil vive momentos de tensão e em momentos como esse nada melhor que a estabilidade de um concurso público. É verdade que essa prova já está marcada, nós teremos a realização no mês de outubro, final de outubro, mas dá tempo. Ainda mais se você estiver acompanhado por um curso de qualidade, um curso que é formado por professores com foco, que sabem onde tocar, que sabem como te conduzir nos estudos. Eu sempre digo, até a divulgação do gabarito, todo mundo é aprovado em concurso público. Todo mundo é apto para aprovação. O que vai determinar, de fato, a transformação dessa expectativa numa realidade é o que você fez com o tempo que você tem disponível. Eu falo isso porque, vejam só, já vi várias experiências. Pessoas que estudaram por muito tempo e não passaram, e pessoas que estudaram por pouco tempo, de forma dedicada, focada e conseguiram a aprovação. É óbvio, existem fatores de índole pessoal, pessoas que foram preparadas para estudo, que têm capacidades maiores ou menores de absorção de conteúdo, mas não importa. Importa fazer aquilo que a gente tem que fazer no tempo que nos foi dado. Se você tem um mês para se preparar para essa prova, vai que dá. Mas, obviamente, venha com a prova, dá uma olhada, curso que conhece, sabe onde está tocando, beleza? Eu vou trabalhar aqui com a apresentação do edital e vou também resolver algumas questões para vocês entenderem como é a lógica da prova, certo? Vejam que interessante, esse concurso já tem um edital publicado, a banca é a banca CESP. Foi ela quem fez os concursos anteriores. No âmbito do concurso público, existe uma regra. Para que mexer em time que está ganhando, não é verdade? Se a banca fez e entregou, mantém. E isso dá para a gente uma expectativa boa de preparação, porque a gente já sabe como virá a prova. No edital, no direito constitucional, que é a minha disciplina, eu atuo com direito constitucional, em docência há muito tempo, eu sou formado em direito, tenho especialização em constitucional, mestrado em direito constitucional, doutorado em direito constitucional, tenho livro publicado. Eu vou trabalhar aqui uma apresentação do edital. Constituição da República Federativa do Brasil, pega a parte de princípios fundamentais. É uma parte muito simples, artigo 1, 2, 3 e 4, vai falar um pouco sobre fundamentos da República Federativa do Brasil, objetivos. Isso aqui, olha, para concurso público é molezinha, em meia hora de estudo você mata e não erra nunca mais. Se prepare. Parte de direitos e deveres individuais e coletivos, que envolve direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Olha, eu consigo te entregar esse conteúdo de forma compactada em, assim, umas 4 horas. 4 horas no curso eu te entrego isso de forma apropriada para que você entenda como é o regime dos direitos fundamentais. Quais direitos eu tenho? Nacionalidade, direitos políticos. Evidentemente, esse é um tópico um tanto quanto extenso, só o artigo 5º tem 78 incisos, formado por direitos como liberdade de locomoção, crença, reunião, devido ao processo legal, contraditório, pela defesa, propriedade, blá blá blá. Mas, embora amplo, é algo que bate dentro do seu coração. A gente sabe que direitos tem, não é verdade? Quando a gente é afrontado por alguma autoridade, por alguém, a gente sabe se defender, porque a gente, enquanto ser humano, é dotado de uma carga de direitos. E isso facilita muito a percepção desse assunto importante. Dá para passar tranquilamente. Eu vou te dizer, inclusive, que, para você que já está estudando mais tempo, talvez, eu apostaria nessa prova na parte de partidos políticos. Por quê? Porque aqui houve uma alteração na Constituição em outubro de 2017. A banca sabe, isso é uma realidade, tem um monte de gente que não faz nem por mal, né? Às vezes é uma dificuldade de recurso, enfim, que não tem como pagar um curso preparatório. E aí sai catando material na internet para tentar estudar por conta. Tudo bem, não vamos discutir isso. Só que, às vezes, no catar materiais, de forma irresponsável, pegam materiais que já estão desatualizados. Pegam aulas que já não são mais as aulas atuais, específicas, como as da prova. E aí, erram. O cara decorou a parte de partido político, mas decorou a parte anterior. E não a parte nova. A banca sabe que com isso ela já elimina um monte de gente e nem tem margem para negociação, para recurso. Então, na minha opinião, a parte de partidos políticos vai ser cobrada nessa prova. Fique atento, atenta.
Organização político-administrativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios é uma parte densa da Constituição que envolve, por exemplo, competência da União, do Estado. A União pode legislar sobre direito civil, pode legislar sobre direito penal, e o município pode legislar sobre o quê? O que cada um faz no jogo da Federação Brasileira? Esse tema, ele assim, assusta o concurseiro, tá? Mas se estudar de forma bem direcionada, dá para matar, fique tranquilo. Administração pública, tema simples. Poder legislativo, com Congresso, Senado, deputados, senadores. Poder executivo, com outra possibilidade de cobrança na minha avaliação, atribuições do presidente e principalmente aqui a parte aqui o artigo 84, que está dentro das atribuições, na parte de atribuições indelegáveis. Indelegáveis e delegáveis. Então, o que você quis dizer? Olha, as atribuições do presidente, via de regra, são indelegáveis. Só que algumas fogem à regra da indelegabilidade, algumas são delegáveis. Elas acabam caindo com uma incidência grande. Artigo 84, toma cuidado. Olha, tá, dica aqui para você, ó. Artigo 84, dá uma olhada no item 6, 12 e no 25. Vai cair o 6 na tua prova, depois você me conta. Ainda, Poder Judiciário. Nossa, Poder Judiciário tem bastante coisa, disposições gerais, órgãos, eu tenho que entender as competências, o Supremo, o STJ, o que eles julgam, as ações que chegam lá via recursos, as ações que começam lá, esse tipo de coisa. CNJ, a parte de funções essenciais, obviamente o Ministério Público se destaca. Normalmente, nas funções, a banca CESP cobra Ministério Público. Seja qual for o cargo, qual for o concurso. Quando cobra funções essenciais da Justiça, ela tende a cobrar o Ministério Público. Por quê? Porque no texto da Constituição, as maiores disposições são de MP. Advocacia pública sim, defensoria pública sim. Então é até estatisticamente mais provável que ao retirar um artigo para cobrança, tire algum artigo do próprio Ministério Público. Só que essa vocação da banca para cobrar MP potencializa-se diante de um concurso para o MP. Portanto, aqui você pode também já estudar o artigo 127 e o artigo 128. Essa é a leitura do edital. Não é um edital muito extenso. Não é em direito constitucional. Então, pega a Constituição inteira? Tá, mas a gente vai segmentando, a gente vai direcionando. É diferente, eu dou aula em faculdade também. Quando eu vou ensinar isso aqui, eu levo meses, porque aí é um ensino reflexivo, pensando na morte da Bezerra, blá, blá. Aqui não, é concurso público, direcionado. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que saber? Obviamente, quanto mais a gente sabe, sempre melhor. Mas aqui a gente entrega aquilo com base na experiência que temos, com base na análise de tendências e tudo mais. Esse é o edital no direito constitucional. Edital que vai redundar em algumas questões, como por exemplo, essa que foi cobrada em 2013. Considerando as regras do direito constitucional, julgue o item a seguir. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem especialmente às pessoas físicas, algumas dessas disposições, alguns deles, podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Olha que maravilha. Isso é verdadeiro ou é falso? Ah, Antônio, é falso, porque direito fundamental é algo só para a pessoa. É a regra. Assim nasceram os direitos fundamentais, para proteger a pessoa. Mas é verdade que hoje alguns direitos fundamentais podem sim ser estendidos para pessoas jurídicas. Por exemplo, quando você for ver lá comigo na minha aula, os direitos fundamentais, você vai notar que propriedade é direito fundamental e a pessoa jurídica tem. Contraditório, a pessoa jurídica tem. Ampla defesa, a pessoa jurídica tem. Vários direitos assistem às pessoas jurídicas. Claro que alguns, por natureza, não podem incidir para elas. Por exemplo, o que eu te trago aqui? Direito à vida. Ninguém vai dizer que o direito à vida incide para a pessoa jurídica. Mas esses direitos compatíveis com a personalidade jurídica da pessoa jurídica, obviamente, para ela valem. Tá bom? Gabarito, então, é certinho, certinho. Isso já foi cobrado. Veja, perceba, a gente trabalha muito nas nossas aulas, não só com decoreba, tá? Cuidado, isso aqui na hora que você for escolher um curso, na hora que você for estudar, liga uma chave. Não é só decoreba que cai. Não é só, cuidado, isso aqui é pegadinha. Aqui é onde está escrito constitucional, a banca vai falar constitucional. Tá, isso é importante? Sim. Ainda mais para um cargo técnico. Mas hoje em dia, e a banca CESP faz isso há muito tempo, tem cobrado a aplicação do direito. Por quê? Porque o mundo precisa de pessoas que saibam aplicar o direito e não necessariamente apenas decorar. Decorar não precisa decorar. Eu até falo para os meus alunos em graduação, na faculdade, você precisa decorar a Constituição.
Vai precisar decorar no concurso público, que ainda é o método. Mas você tem um negócio aí para consultar, você tem que entender e saber responder, saber aplicar. Pois bem, os concursos já têm trazido um pouco dessa percepção para dentro deles. Beleza? Claro que a gente tem que fazer um estudo direcionado para também chamar a atenção para as particularidades. Essa última questão que eu vou resolver, são duas só, ela deu o que falar. Conforme previsão constitucional, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, integra o Ministério Público da União, sendo a ele garantidos os mesmos direitos e prerrogativas garantidos ao MP federal. Olha, esse tema aqui, ele está previsto na Constituição, mas ele está meio mal explicado na Constituição. A Constituição não é muito sistematizada nesse aspecto, me parece. Mas nas nossas aulas, vai ficar muito claro que está errado isso aí. Por quê? Porque o MP, o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, não integra o Ministério Público da União. O Ministério Público da União, ele é formado por Ministério Público Federal, do Distrito Federal e Territórios, Militar e do Trabalho. Esses integram o MPU. O MPU é um gênero, e aí ele se especializa em algumas áreas. E dentre essas áreas não está o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União. Esse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União, ou do Estado mesmo, ele tem um autogoverno, tá? Ele é um órgão autônomo, ele está destacado do Ministério Público e está dentro da estrutura do Tribunal de Contas, acompanhando, tá bom? Legal, né? Pronto, galera, são algumas questões aí que foram trazidas e que nos mostram que forma de cobrança é direta, precisa, algumas questões vêm mais reflexivas, como por exemplo aquela de direitos fundamentais para as pessoas jurídicas, outras vêm em letra de lei, até poderia trazer mais uma aqui para concluir, a letra de lei, né? O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos segundo o princípio da proporcionalidade. Não, aqui é letra de lei. Artigo 46 da Constituição vai falar que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, eleitos segundo o princípio majoritário. Quem representa o povo é a Câmara. O Senado representa o Estado. Por exemplo, eu sou paranaense. Na verdade, sou paulista, mudei para Curitiba. O povo curitibano, o povo do Paraná, está representado na Câmara. O deputado, ele tem que decidir olhando para o povo do Paraná. Agora, o senador tem que decidir, tem que criar a lei olhando para o Estado, para a pessoa jurídica, no jogo, junto aos demais entes da federação. Às vezes, na prática, é difícil separar isso, mas na prova e na letra da lei é muito claro. Deputado representa povo, senador representa Estado. Então isso aqui é errado, tá bom? Maravilha, galera, era isso, um bate-papo. Espero que você tenha entendido um pouco da lógica de cobrança e principalmente tenha entendido essa primeira mensagem que eu dei e a que fica, né? Que dá para fazer uma preparação, ainda que a prova esteja aí num horizonte curto. Obviamente, você é corresponsável pelo seu futuro. Você vai ter que fazer um estudo dedicado, focado, mas acredita que dá, tá bom? Certo? E outra coisa, o não você já tem, né? Talvez seja a hora de tentar reverter isso para um sim. Eu agradeço tua atenção e nos vemos por aí. Beijo para vocês.